Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania na TV Alamã da SBT. Hoje nós vamos falar sobre a Operação Lava Jato e o Poder Judiciário. E meu convidado é o juiz federal, Dr. Dimes Braga. Dr. Dimes, muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Boa tarde, doutor Fabrício Jurado. Boa tarde, o telespectador da nossa TV Alamã, aqui da cidade de Porto Velho, Baixo Madeira, acho que até Candeias, né? Talvez Ariquemes, né? Então, uma satisfação muito grande estar aqui e poder conversar novamente com a população de Rondônia a respeito desses temas relevantes, importantes. São temas que precisam ser discutidos, debatidos, e a nossa oportunidade de falar com a sociedade, com a população, esclarecer algumas coisas, explicar, porque as notícias são muito aceleradas hoje em dia e você muitas vezes não tem condições de esclarecer para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Então vamos lá. O assunto do momento agora é aquela invasão dos hackers ao telefone celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, membros do Ministério Público Federal, né, procuradores da República. O senhor acredita que está tendo aí uma ação orquestrada para tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, uma ação contra as instituições e o Poder Judiciário? O senhor acredita que é isso ou tem alguma coisa diferente aí? Não acredito que seja isso. Acredito sim que por trás, né, subjaz a toda a questão judicial que envolve as matérias alusivas à política, ao campo da política, subjazem interesses políticos que são normais, subjazem também pontos de vista políticos opostos e, queira ou não, o palco, o teatro da justiça, a nossa área de atuação, ela não deixa de ser explorada, utilizada, buscada como forma de um espaço de dominação, haja vista que desde o neoconstitucionalismo, desde a constitucionalização, a moralização das constituições que adveio após a Segunda Guerra Mundial, naturalmente que o campo da justiça passou a ser o campo da política. Você tem o chamado ativismo judicial nessa seara, então você percebe uma atuação, uma dependência muito grande do campo político da atuação do Poder Judiciário. Então é disso que a gente vive, é nisso que nós trabalhamos. Nós amamos conhecer, entender, participar e esclarecer à população o que de fato acontece nessas questões. Doutor Dimes, qual que é o limite da liberdade de imprensa e o sigilo, né, da fonte em detrimento de uma prática de um crime, por exemplo, a invasão de celular, de informações privadas, né? Tem um limite, né? Até onde vai esse limite? Bom, primeira coisa a falar sobre isso é que nós não temos uma solução, seja do Poder Judiciário, seja da tecnologia, a respeito da fonte. Já foi informado que teria sido divulgado, teria sido transmitido por uma pessoa que fazia parte do grupo de conversas ou que teve acesso legal às conversas. Se eu faço parte de um grupo de WhatsApp, onde eu sei que tem centenas de pessoas ali, eu colocar ali uma mensagem, ou digamos um grupo mais restrito, o grupo da Operação Lava Jato, em que situações ali foram discutidas, diálogo entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da República Deltan, diálogos entre os dois, pode ter sido encaminhado a um grupo entre procuradores. Se um procurador da República divulgou aquela informação, ele teve acesso legal, divulgou algo que ele não estava obrigado a segredo, porque alguém passou para ele. Então, veja bem, em primeiro plano nessa história, nós não temos uma resposta. Houve, de fato, invasão? Saiu aí numa rede de notícias que teria sido um procurador da República, com embates ali entre ele e o Deltan, que teria passado. Eu não sei. Então, nós não temos, em primeiro lugar, uma solução do judiciário. Fato é que um jornalista, quando recebe uma informação, ele não está obrigado, conforme a Constituição, a divulgar, a informar o sigilo. Ele tem garantia do sigilo da fonte. Não está obrigado a informar. Agora, é evidente que qualquer tipo, em se comprovando que a fonte, a origem das informações foi hackeamento, foi invasão, só que isso é o que está toda hora sendo alegado, mas por ninguém provado. E a maior dificuldade da questão se tornou em razão de que os atores desse teatro, desse palco, não negaram o fato, apenas disseram, foi invasão,
foi hacker, é crime, mas o fato em si não foi negado. Então, isso cria uma polêmica maior que leva o judiciário a tomar decisões também díspares, também de 3-2, e por aí vai a discussão. É sempre polêmico. Doutor Dimes, então, até o momento nós não sabemos a veracidade desses diálogos. Também não sabemos se foi invadido por hackers ou se houve mesmo vazamento dentro dos próprios atores. Mas se ficar comprovado que realmente os diálogos são verdadeiros, for feita uma perícia judicial, né, nós sabemos para questão jurídica só vai haver valor se for feita uma perícia, a degravação dessas mensagens. Se isso ficar comprovado mesmo, que existiram essas mensagens, essa troca de mensagem entre os atores, o senhor acredita na possibilidade de anulação da operação, consequentemente, absolvição dos réus, inclusive de réus que foram condenados em 3 instâncias, como foi o presidente Lula, né? E foi condenado em Curitiba, TRF4, depois pelo STJ. Porto O Alegre, senhor acredita que há essa possibilidade ou não? Existe esse perigo? Então, o que temos, né? No momento desses julgamentos, essas questões todas não tinham vindo à tona. Não se tinha conhecimento, não se tinha qualquer tipo de levantamento de suspeita a respeito de qualquer, digamos, relacionamento travado de diálogos, supostos diálogos, porque não se sabe se são verdadeiros. O que disse o ministro Sérgio Moro: olha, eu nem me recordo dessas conversas, não me recordo totalmente delas, não acredito que estejam aí na íntegra. Houve algum diálogo, mas isso é uma invasão, é um crime e tal. Então você tem uma situação. O que eu posso lhe dizer a respeito disso, exclusivamente, como magistrado, como juiz responsável, que tem que se pautar pelo respeito às decisões que provêm do Poder Judiciário, eu tenho uma decisão válida, proferida por um juiz federal lídimo. Eu tenho uma decisão de um tribunal regional federal, proferida por 3 juízes lídimos no exercício de sua função. E tenho também uma decisão de uma turma do STJ, uma turma de 5, uma turma grande, né? Uma turma de 6 com o presidente, que geralmente uma turma, são 5 vezes 6, 30. Exatamente, 3. Uma turma de 5 juízes, né? A unanimidade do STJ. Houve ali disparidades ali, mas acabaram se entendendo a respeito da pequena redução da pena. Então, como afirmar, né? Num ponto. O que eu posso dizer, realmente, é que dessa questão, uma vez decidida, nós teremos importante indicação aos magistrados brasileiros a respeito de que conduta eles devem tomar. Se eles devem participar de grupo de WhatsApp, ou se eles devem trocar mensagens com uma parte ou outra parte. No meu entender, eu sempre tive comigo que o juiz deve se manter o máximo possível equidistante das partes e não permitir, embora seja comum que alguns advogados, procuradores da República, delegados, até pela facilidade do trabalho, tenham acesso à nossa informação. Eu sempre tive o WhatsApp do superintendente da Polícia Federal, do Amazonas, de Rondônia, de vários estados mesmo não trabalhando lá, mas dos que trabalhei, Minas Gerais, Bahia, Pará, Amazonas e Rondônia, além do Acre e de alguns outros que eu sempre tinha muita relação, Roraima, por ser muito relacionado com o nosso estado, sempre tive nos estados em que trabalhei. E nisso, uma facilidade, às vezes, de uma informação, de um dado, mas, detalhe, lembrando que em 2004, quando eu estava em Minas Gerais, 2003, 2004 e 2005, 2006, na Bahia, até 2008 na Bahia, 99, 2000 no Pará, não havia WhatsApp, mas o contato através de celular, de telefone, sempre foi facilitado, SMS, sem que isso permitisse uma aproximação. Quer dizer, esses possíveis dados trazidos pelo Intercept Brasil, eles tenta se colocar de um lado um fato muito grave, tenta se colocar de outro um fato corriqueiro ou um crime. Então, o que é preciso se perceber dentro do judiciário é que nós, juízes, não podemos nos permitir sermos utilizados, seja por um lado da política,
seja pelo outro lado, nos interesses políticos. E, nesse ponto, eu quero colocar que eu me coloco totalmente contra a petição. Ele permite que aquele que se afastou da magistratura, seja por exoneração, como o juiz Sérgio Moro, e nomeação para outro cargo, seja por qualquer outro fato que venha acontecer, que você deixe de ser magistrado. Se ele se aposentasse, não deixaria. Era magistrado jubilado, aposentado. Mas não é o caso, exonerou. Então, nesses casos, reconhecendo-se os grandes serviços prestados à magistratura, a AJUF permite, por exemplo, a AJUF poderia permitir que um jornalista, como o senhor, que é jurista e jornalista, poderia ser associado à AJUF pelos serviços prestados à associação. Sérgio Moro tem uma folha de 22 anos como juiz federal, mestre e doutor em Direito, altamente qualificado e respeitado na comunidade jurídica nacional e internacional. Não vem ao caso o requerimento de 30 colegas, no sentido de excluí-lo da nossa associação. É e sempre será para nós um orgulho termos e mantermos o Sérgio Moro como membro da Associação dos Juízes Federais do Brasil, independentemente de ele poder ter tido diálogo através de WhatsApp com um membro da Procuradoria da República. E se esses diálogos tiverem acontecido, ainda assim eu posso afirmar, pela quantidade de absolvições e pela quantidade de recursos que a Procuradoria da República adveio, que, a princípio, a sentença dele não está dominada por qualquer tipo de parcialidade. O que se pode afirmar, sim, né, é que o CNJ, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o TRF4, pode vir a proferir uma decisão estabelecendo, sim, aí quais os limites, qual o parâmetro. Eu acho importante que, de tudo, a gente possa retirar o que podemos ganhar com isso, né? Eu sempre gosto da expressão, nem tudo está perdido. Eu sempre gosto da expressão, pelo menos conseguimos isso. Então, com tudo isso, pelo menos nós conseguimos que em breve o Poder Judiciário possa se manifestar, seja pelo CNJ, seja também pelo CNMP, porque existe uma representação contra o Deltan por causa disso lá. Também a manifestação, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, estabelecendo os parâmetros lídimos, os limites aonde o juiz deve se comportar. Doutor Dimas, até para explicar para a população, houve então 270 juízes federais de várias partes do Brasil fizeram um manifesto a favor do Sérgio Moro, né? E 30 magistrados foram contra, né? Entraram com uma representação lá na Associação dos Juízes Federais do Brasil. Minha pergunta é o seguinte, existe ativismo político ou ideológico entre magistrados? Doutor, existe ativismo político, existe ativismo ideológico disfarçado. É por isso que eu digo, os magistrados devem tomar todo o cuidado possível para evitar de serem utilizados, seja por um lado, seja pelo outro. Porque você acha que o outro lado é ideológico e político. Então, aqueles 270 que subscreveram uma manifestação em defesa do Sérgio Moro, pelo amor de Deus, Sérgio Moro não precisa da minha defesa. Sou juiz federal, fui colega de Sérgio Moro com muito orgulho, colega contemporâneo, ele ingressou em 96, eu em 99, diferença de apenas 3 anos, mas nesse tempo eu estava lá no Ministério Público. Antes disso, passei 5 como assessor de juiz federal, né? E antes disso, 7 como servidor da Secretaria da Fazenda. Então, são quase 35 anos de atividade jurídica que me dão a experiência para saber não permitir que a minha caneta seja usada politicamente, seja por um lado, seja pelo outro. Fui membro de TRS, onde atua diretamente na atividade política, do Estado do Amazonas. Fui primeiro juiz da propaganda eleitoral, membro do TRE, titular da Corte, e depois titular da Corte e também da propaganda eleitoral do Estado de Rondônia. Então, é uma satisfação muito grande ter podido trabalhar nessas funções eleitorais, onde nós lidamos diretamente com a política e tomamos todo o cuidado do mundo para que a nossa decisão não seja recebida como uma defesa, vou dar um exemplo aqui, seja do Expedito Júnior, seja do Confúcio Moura. Só para dar um exemplo aqui do debate que teve aqui, nunca
teve qualquer acusação da minha pessoa no sentido de proferir uma decisão defendendo. Houve até um caso de um jornalista que publicou uma foto minha dizendo que eu ia dar uma sentença no dia seguinte em defesa de um lado. E, na verdade, a minha sentença era na outra direção. O fato de eu estar ali com o presidente da OAB e aparecendo uma foto com o meu cachorrinho no colo, ao lado de alguém que acho que era o advogado do Expedito Júnior, na verdade foi uma coincidência, porque eu estava na casa de um amigo e de repente chegou o advogado do Expedito Júnior, alguém bateu uma foto e publicou no Facebook. E no dia seguinte a minha sentença, que estava pronta há uma semana, era no sentido contrário e fui injustamente acusado. Mas foi a única ocasião que isso aconteceu e sempre com uma satisfação muito grande de ter a minha posição clara, não permitir que as minhas decisões sejam utilizadas. E por isso é que eu evito esse tipo de manifestação. Na época em que o Sérgio Moro estava na ativa como juiz federal e foi extremamente atacado, eu, como diretor do foro e delegado da AJUF em Rondônia, tinha obrigação de me manifestar para defender a independência do colega em atuar de maneira independente. Doutor Dives, muito obrigado pela sua presença no quadro Cidadania. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Quem dera nós tivéssemos mais tempo para poder falar com a população. Em outras oportunidades podemos continuar essa conversa, né? E deixar bem claro que é preciso, né? No caso específico da história, aconteceu porque o Sérgio Moro, porque houve um requerimento dos colegas para exclusão do Sérgio Moro da AJUF. E isso gerou uma manifestação de outros 270, então 300 juízes federais se manifestaram, 30 para um lado, 270 para outro, e a grande maioria, nós somos mais de 2.000, se mantendo aqui afastado da questão, porque pensamos que nós devemos nos manter aqui. Quem tem que proferir a decisão sobre isso são os órgãos competentes. É o CNJ, o CNMP e o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final. Nós precisamos compreender que é natural que haja, dentro do judiciário, alguém. As posições têm que ser adotadas. A sociedade está muito dividida. Então, por que está muito dividida? Porque nós tivemos governo de esquerda há muito tempo e agora temos um governo mais à direita. É natural que o judiciário também tenha essas questões. Afinal, no Brasil, os ministros são nomeados pelos políticos. Então, não esperemos que a posição da magistratura não tenha alguma influência política. Mas compreendamos que isto é natural para a evolução do nosso país. Muito obrigado. E da democracia. Muito obrigado, doutor Fabrício Jurado. Muito obrigado à TV Alamanda pela oportunidade. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT. Cidadania. Oferecimento